Hoje falaremos sobre mais um autor do pré-modernismo. Nas aulas anteriores, nós tratamos sobre Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Hoje, nós vamos falar sobre o paraibano Augusto dos Anjos, que se destacou na poesia. Ele era considerado o poeta da morte, porque esse era um dos temas mais frequentes nas suas obras. Ele nasceu em 1884 e faleceu em 1914, com 30 anos. Esse é um dos textos mais conhecidos da sua obra, titulado Psicologia de um Vencido. E o Augusto dos Anjos escreveu bastante sonetos. Lembrando que o soneto é essa poesia que nós temos 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, ou seja, 2 quartetos e 2 tercetos. Depois nós analisaremos alguns textos desses mais conhecidos. Bom, Augusto dos Anjos, seu nome completo era Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Nascido no Engenho Pau d'Arco, na Paraíba, em 20 de abril de 1884. E morreu em Leopoldina, Minas Gerais, em 12 de novembro de 1914. Ele cedo aprendeu as primeiras letras, aprendeu a escrever, a ler com seus pais. Com 7 anos de idade, ele já compunha seus primeiros versos. Mais tarde, ele cursou a Faculdade de Direito na cidade do Recife. E em 1910, ele casou-se com Esther Fialho, com quem ele teve 3 filhos. O seu primeiro filho morreu cedo. Quando a situação financeira da sua família ficou difícil, eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Lá, ele não trabalhou na sua área de direito, mas foi um professor substituto e também deu aulas particulares. Lecionou literatura. Em 1914, eles foram para Minas Gerais, onde ele foi nomeado diretor de uma escola. E foi lá em Minas Gerais, na cidade de Leopoldina, onde ele veio a falecer meses depois, vítima de pneumonia. Embora vários livros digam que foi de tuberculose, que era uma doença que causou muitas vítimas nesse período. Seu único livro, o título é Eu, e chamou bastante atenção das pessoas na época, porque ele usou palavras científicas, um vocabulário científico. Nunca se imaginaria que um poeta pudesse usar palavras nos seus textos como célula, óvulo, cardíaco, carbono, palavras vindas da biologia, da química e da física. E esse emprego dessas palavras causou muita estranheza nas pessoas. Seu tema preferido era o da morte, mas não era a morte como vocês já viram e estudaram no romantismo, nas obras de Álvares de Azevedo, por exemplo, que a morte é tida como uma saída, como uma fuga. Para Augusto dos Anjos, a morte, em seus textos, é apresentada como o fim da matéria. O homem morre e o que resta é a decomposição do seu corpo. Por isso, um personagem que sempre aparece nas suas poesias, que ele fala sempre, é sobre o verme e sobre a decomposição do corpo, que para as pessoas é uma visão bastante trágica da existência humana, né? Também as pessoas consideravam que ele usava palavras que não eram nada poéticas, como verme, cuspe, vômito, entre outras. E aí as pessoas não estavam acostumadas com esse uso de palavras assim na poesia. O seu livro Eu, mais tarde ele voltou a ser reeditado com o nome de Eu e Outros Poemas, quando foi acrescentado mais alguns poemas. O seu estilo não dá para se classificar como apenas pré-modernista. Isso até causou erro numa questão do Enem para alguns estudantes que analisaram apenas que ele tem uma linguagem científica e o classificaram dentro do pré-modernismo, mas ele não dá para ser classificado em um estilo único. Ele apresenta características naturalistas, parnasianas, simbolistas e pré-modernistas. Devido à sua linguagem científica, ele vai ter características do naturalismo, o gosto que ele tem pelo soneto, pela técnica, ele vai se enquadrar no parnasiano, a fascinação que ele tem pela morte,
pelo cosmo, pelo emprego das figuras de linguagem como a metáfora, vai ter características simbolistas, mas ele não deixa de ser um crítico da sua época e denunciar a realidade social do nosso Brasil. Então, ele também vai se enquadrar como pré-modernista. Ele não dá para ser envolvido num estilo único. Ele foi, devido a esse vocabulário, bastante ignorado pela crítica da sua época, né? Conhecido como um dos poetas mais críticos do seu tempo, mas hoje ele é bastante admirado por muitas pessoas. Tem um personagem que sempre aparece em seus poemas também, que é um pé de tamarindo, que existia no seu local onde ele viveu a infância, no Engenho de Pau d'Arco. Então, várias poesias dele falam sobre esse pé de tamarindo. Augusto dos Anjos é um poeta que eu gosto de fazer algumas apresentações artísticas todo ano, mas infelizmente, devido à situação que nós estamos vivendo esse ano, não vai dar para fazer uma recitação dos poemas do Augusto dos Anjos. Mas nós vamos estudar alguns dos poemas dele mais conhecidos para que vocês conheçam um pouco da obra desse autor.